Muito bem, meus amigos, acabamos de sair de uma transmissão ao vivo muito bacana, a primeira do canal, onde a gente rezou o terço mariano. Tem 3 pessoas, chegou até 7 participantes, muito legal. 3 pessoas acompanharam a gente até o final, 20 minutinhos, rezamos o terço com calma, falando bem as palavras. Eu pretendo fazer isso todos os dias, tá? Geralmente eu lanço um vídeo na parte da manhã. Nesse vídeo eu vou falar mais ou menos o horário em que a gente vai rezar esse terço. Se vocês quiserem conhecer outros tipos de terço, eu rezo também o terço de São Cipriano, o terço de São Bento. O de São Bento eu geralmente rezo de manhã junto com o tríduo, junto com a novena, e faço invocações ao anjo da guarda, e de manhã é bem completo, mas é bem extenso. A câmera está se ajustando, eu nunca tinha visto isso, muito legal. A câmera aí está mexendo sozinha. E foi uma primeira experiência minha falando ao vivo. Qualquer dia, se quiserem, a gente pode marcar um vídeo ao vivo, onde vocês perguntam e eu respondo. Enfim, possibilidades existem muitas, tá? Hoje eu vou falar sobre um santo muito interessante. Esse santo foi sugestão até da minha esposa, um santo pouco conhecido, eu mesmo não conhecia, chamado São José Cupertino. São José Cupertino, ele mais um santo de origem italiana, tá? Ele nasceu em 1603, faleceu aos 60 anos de idade em 1663. Ele foi canonizado pelo Papa Clemente XIII em 1767. O nome dele era Giuseppe Dessa, tá? E diferentemente de muitos santos que a gente vê, Giuseppe era de uma família muito pobre, muito pobre. Hoje, gente, vocês me perdoem, a câmera tá fazendo esses afastamentos e tal, não estou entendendo por quê. Eu não sou muito bom com essas tecnologias, não. Olha lá, até cortou minha cabeça agora. Mas tá bom. Giuseppe era de uma família muito pobre. Seu pai faleceu, ele ainda estava no ventre da sua mãe. Sua mãe não tinha condições de arcar com as despesas, acabou parindo ele dentro de um estábulo, tá? E ele cresceu no meio de muita pobreza. E Giuseppe era uma criança diferente. Desde cedo, ele apresentou sinais de comportamento, o que hoje poderia muito bem ser classificado como autismo, tá? No qual ele tinha dificuldades para executar alguns tipos de tarefa, e para outras tarefas ele apresentava um hiperfoco muito grande. E isso daí impactou muito na sua vivência religiosa. Ele tentou ser frade algumas vezes. Ele foi dispensado de 2 mosteiros, um de um mosteiro franciscano, o outro de um mosteiro capuchinho, por não conseguir fazer as obrigações mais simples diárias. Ele tinha dificuldade de aprendizado, mas um dos milagres atribuídos a ele é que, milagrosamente, certo momento, quando ele estava no estudo para ordenação, ele adquiriu uma sabedoria e inteligência tamanha que ele superou todos os colegas em desempenho escolar, tá? Isso foi considerado um milagre para Giuseppe, para São José Cupertino. Bom, ele acabou se sagrando sacerdote em 1625. Ele tinha uma característica única, tá? Relatos dizem que ele levitava durante as orações. Ele levitava durante a missa.
Chegam relatos que ele às vezes, em algumas celebrações, algumas missas, ele chegava flutuando, voando pelo ar, sem tocar os pés no chão, ele chegava flutuando para a celebração. Isso foi considerado também milagres. Mas isso aconteceu na época da Inquisição. Então, levantou-se sobre ele uma suspeita de bruxaria, tá? E ele acabou sendo preso, só que ele não foi executado, ele ficou sendo transferido de mosteiros. O primeiro mosteiro que ele foi mandado para ser observado foi inclusive em Assis, e chegaram à conclusão que não era bruxaria. Mas isso incomodava muitos superiores que não entendiam. Tudo que é diferente, tudo que o ser humano não entende, provoca medo. E por medo, ele acabou ficando preso em uma cela pequena, longe do convívio social, porque isso estava gerando constrangimento aos seus superiores hierárquicos. Ele ficou vários anos, o documento que eu li não me traz a possibilidade de cálculo de quantos anos ele ficou preso, mas ele foi liberado só em 1657, 6 anos antes de seu falecimento. E ele continuou apresentando estas habilidades. Bom, a gente pode pensar nele como um autista, por quê? Porque quando ele rezava a missa, quando ele rezava, ele focava tanto, ele se concentrava tanto que ele entrava em transe. Verdadeiros transes, que é chamado de êxtase, foi chamado de êxtase pelos pesquisadores. E esse êxtase, durante esse êxtase, ele levitava. Ele levitava. Sim, é um dom maravilhoso, um dom realmente dado por Deus. A gente vê em outras culturas essa habilidade de levitação entre monges durante meditação, mas assim, coisa muito rara, coisa assim raríssima. E monges tibetanos, durante a meditação, há relatos de levitação. Isso acontecia, tamanha concentração, tamanho foco que São José Cupertino tinha durante as suas orações. E mais quando ele começou a extrapolar este poder para chegar levitando aos locais. Lógico, né? Existem os céticos que dizem: ah, ele era um acróbata. Ah, ele era imaginação porque ele estava sob efeito de fungos que contaminaram o pão de centeio na época. Ele e todos que assistiam. É muito legal, né? Você refutar uma coisa falando que todo mundo está delirando ao mesmo tempo. Científico isso, né? Extremamente ponderado isso. Não, ele não levitava não. Tava todo mundo, ele e todo mundo assistindo a missa tava delirando por causa de comer pão com fungo. Realmente algo revelador, né? Mas, bom, tem os dois lados, quem quiser acredite no que quiser. Mas, religiosamente, São José Cupertino, ele teve destaques como pessoa também, como ações comuns. Ele era extremamente humilde, ele seguia o voto de obediência, mesmo antes de votar, com muita seriedade. Ele trabalhou muito tempo nos estábulos de um mosteiro de franciscanos, o que despertou a atenção dos frades para sua obediência, sua disciplina, sua humildade e seu amor à penitência. Ele praticava uma penitência que pode ser chamada de mortificação, chamada ascetismo. O que é o ascetismo? Ascetismo é quando a pessoa introduz elementos desagradáveis para dosar o prazer
de certas atitudes. Por exemplo, quando ele comia, comer dá um prazer, uma saciedade. Ele introduzia no meio da comida dele pós amargos para tirar o bom sabor. Ele comia comidas sólidas apenas 2 vezes por semana, o resto tudo era líquido. E ele praticou essa dieta por 35 anos. É um exemplo de penitência. É um exemplo de mortificação que São José Cupertino, praticou durante quase toda a sua vida, quase toda a sua vida adulta, né? Acredito que foi durante toda a sua vida religiosa. Então, ele foi chamado de místico, além de religioso. Uma pessoa no meio religioso ser chamada de místico é algo muito raro, né? Algo muito raro. Apesar de que Santa Rosa de Lima também foi, a gente já falou sobre ela aqui no canal. Mas enfim, este homem foi um homem abençoado por Deus, um exemplo de serviço, um exemplo de humildade, um exemplo de obediência e um exemplo de que mesmo com diferenças fisiológicas, o ser humano pode ser brilhante na execução de suas atividades do dia a dia. Mesmo tendo problemas cognitivos, mesmo tendo problema de aprendizagem, quando ele descobriu o seu dom, quando ele praticou o hiperfoco, ele se destacou. Ele se tornou algo além e um exemplo para todos. Não, e qual é o recado que São José Cupertino deixa para nós? Não há nessa vida limitação que não possa ser superada ou aproveitada para o bem, o crescimento individual e coletivo. Basta tirarmos o melhor proveito de cada situação limitante na nossa vida. E isso vale para quem tem algum problema fisiológico ou para nós mesmos que não o temos na genética. Em tudo, por mais deficiente que a situação se apresente, sempre tem algo de bom, sempre tem uma energia potencial a ser aproveitada. E é esse o recado que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like para essa mensagem chegar às pessoas. Tem gente precisando dela. Isso eu tenho certeza. Obrigado e um bom restante de tarde a todos. Paz e bem. Pessoal, eu não me lembro, eu estou com a memória meio fraquinha. Eu não me lembro se eu falei nesse vídeo sobre o Convento Cristo Redentor. Vamos doar ao Convento Cristo Redentor. Atende muitas pessoas necessitadas. Muda muitas vidas de pessoas que não tinham nada, não só do convento, mas de toda a comunidade em volta. Vou deixar o contato do Frei Jorge, líder espiritual lá do convento, para que possa ser enviado qualquer valor na conta dele, que ele direciona a realização da paz e da vida para essas pessoas. Um abraço fraterno a todos, paz e bem, até mais.